tema muito atual em época de Covid-19, auditorias remotas em laboratórios. O meu nome é Alice Musca, não me apresentei, peço-vos desculpa. Sou sócia-gerente da AIM Consultoria e vou-vos só fazer uma pequena apresentação dos próximos eventos que vamos desenvolver e a seguir uma apresentação do Dr. Igor e passo-lhe a palavra muito rapidamente. Bom, então vou só aqui partilhar convosco um PowerPoint com as próximas apresentações. Eu pedi a todos o favor de manterem os vossos microfones desligados durante o webinar e pedi-vos também o favor de colocarem as vossas questões, se as tiverem, no chat, e no final da apresentação do Dr. Igor eu transmitirei as questões que vocês apresentarão ao Dr. Igor, que fará o favor depois de responder. Mas pedia-vos então o favor de manterem os microfones fechados, porque somos muitos e é muito difícil conseguirmos gerir de outra forma. Peço-vos que compreendam. Bom, então, o webinar que vamos assistir hoje, como vos disse, diz respeito a auditorias remotas em laboratórios. O Dr. Igor vai abordar o mapa mental sobre a auditoria remota, com alguns documentos normativos, entidades reguladoras e laboratórios. Vai-nos falar sobre os conceitos da auditoria remota, das normas 17.011, 19.011 e a aplicação da orientação da ISO Guidance on Remote Audits de 2020. Vai-nos ainda falar da aplicação dos documentos do IAF e transmitir-nos algumas orientações dos órgãos de acreditação que prevêem as auditorias remotas em laboratórios, a ULCAS e o IPAC, por exemplo, e no final vai-nos trazer uma proposta de um processo de auditoria remota com uma breve apresentação de ferramentas que são aplicáveis online na área da metrologia química. Como vos disse, ia-vos falar um pouco só e muito brevemente dos nossos próximos eventos. O próximo webinar já está marcado e decorrerá 11 de setembro de 2020, estão desde já convidados a participar. Se forem ao site do Formec, www.formec.org, conseguirão encontrar o link para procederem à inscrição. Trata-se de um tema que eu considero também muito atual, testes de aptidão, como avaliar o seu sucesso, que vai ser ministrado pelo Dr. Fernando Raposo e moderado pelo Dr. Elcio Cruz de Oliveira. Convido-vos também a participarem no primeiro encontro internacional de metrologia e examinologia em química. Vai ser um evento online e totalmente gratuito, tal como todos os webinars que nós temos feito. Este vai ser um encontro e, portanto, vai ser um conjunto de webinars que durará durante 2 dias. E durante esse evento vão ser abordadas ferramentas capazes de assegurar os resultados da análise química quantitativa e qualitativa, portanto, de assegurar que esses resultados são adequados ao seu objetivo, e vão ser discutidas e expostas nas áreas da metrologia e examinologia em química algumas apresentações e também na área da gestão da qualidade dos ensaios. Deixo-vos o link direto para o folder com o programa do encontro, mas facilmente também conseguem entrar na página www.formec.org e a partir daí aceder então ao link para se poderem inscrever no encontro. Isto é uma breve apresentação do programa. Terão depois a oportunidade de o encontrar disponível no folder que está na nossa página. E agora sim, queria-vos apresentar então o Dr. Igor Renato Bertoni Olivar. O Dr. Igor é subejamente conhecido, pelo menos no Brasil, é professor no Instituto de Química da Universidade de São Paulo, onde leciona várias disciplinas na área da gestão da qualidade de laboratórios, é avaliador externo do Inmetro no âmbito da norma 17.025, desde 2009, portanto tem uma vasta
um vasto conhecimento e experiência na área das auditorias. Para além disso, é consultor e formador em laboratórios há mais de 15 anos, foi consultor no Laboratório Nacional Agropecuário do Ministério da Agricultura durante 8 anos, e tem inúmeras publicações na área da gestão da qualidade em laboratórios, das quais se destacam o seu livro sobre gestão da qualidade em laboratórios, que tem uma 4ª edição já e está traduzido para inglês também, e para além disso é fundador da Conflab, que desenvolveu um software para laboratório para validação de métodos, estimativa de incertezas e cartas de controle. Passo a palavra ao Dr. Igor, espero que tenham um bom webinar e no final da apresentação, então depois eu passarei a apresentar as questões que porventura tiverem. Muito obrigada. Alice, muito obrigado pela apresentação. Todos me ouvem bem? Alice, dá um ok para mim aí? Sim, perfeitamente. Então tá ótimo. Bom, para mim é um prazer estar aqui, né, falando sobre auditoria. Não é só um prazer estar aqui pelo fato de falar de auditoria, que é um tema que eu gosto bastante, mas estar presente com tanta gente. Eu até mandei uma mensagem para todos, né? Tantos feras da qualidade que estão assistindo esse webinar, que eu fico até com uma responsabilidade maior aí de fazer minha apresentação, né? Eu não vou lembrar o nome de todos, né, que eu passei a lista ali, mas tem várias pessoas com qual eu já fiz auditoria, lugares que eu já auditei, né? E são pessoas que colaboraram muito aí no meu desenvolvimento profissional ao longo da minha carreira, né? Que a auditoria, na verdade, é uma ferramenta que nós aplicamos no laboratório, mas eu acho que é uma ferramenta de crescimento mútuo, né? Quando você faz uma auditoria bem feita, eu acredito que o laboratório sai melhor e o avaliador também, né? Então, nós sempre aprendemos muito dentro desses processos de auditoria, não só com os laboratórios, mas também com os avaliadores que nos acompanham, né? Eu vi que a AQE me mandou um abraço aqui, até eu estava me recordando aqui, a AQE, nós fizemos uma avaliação no laboratório exatamente na última semana, antes do Inmetro cancelar as avaliações do Brasil, né? Nós estávamos até num outro estado, né? Tivemos que pegar avião, toda aquela movimentação por causa do Covid, né? Foi até um pouco estressante para a gente. Mas tem muitas histórias com avaliadores. Bom, eu vou compartilhar a minha tela, então, para dar início à minha apresentação. E, deixa eu só me preparar aqui. Alice, só dá um ok se a minha tela está sendo vista direitinho, por favor. Está perfeito. Então tá ótimo. Bom, pessoal, então auditoria remota é um tema que me agrada muito, né? Eu estava fazendo as contas aqui comigo, a primeira auditoria que eu fiz data de 1998, na verdade, quando eu comecei a trabalhar numa empresa do setor de autopeças. Eu era do laboratório, e o laboratório estava dentro do departamento da qualidade, e a empresa tinha a ISO 9001. E eu acabei entrando, né, por convite do meu gerente, a começar a atuar como auditor interno da ISO 9001. E o tempo foi passando, né? Trabalhei com ISO 14001 também nessa mesma empresa. Depois eu saí dessa empresa, eu fui fazer o meu doutorado na Universidade de São Paulo, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com implantação da BPL, as boas práticas de laboratório, e da 17025 também, né? Isso no ano de 2003. Era um laboratório da universidade que prestava serviço, né? Então trabalhei com implantação e auditoria também. Em 2009, eu iniciei meus trabalhos no Inmetro, e também no ano de 2009, eu participei de um projeto junto ao Ministério da Agricultura, até a Alice apresentou como Lanagro, né, que é a informação que eu passei para ela. Na verdade, ele mudou de designação, hoje é o LFDA, né, os Laboratórios Federais Agropecuários, que são os laboratórios oficiais do Ministério da Agricultura do Brasil, que monitora a qualidade dos alimentos para exportação. Todos esses laboratórios são acreditados na 17025, e eu trabalhei durante 8 anos, né, realizando principalmente auditorias internas para esses laboratórios. Então, sim, a auditoria sempre esteve presente na minha vida e ao longo da vida, e como eu falei para vocês, né, a auditoria para mim é uma ferramenta que eu gosto, né, da auditoria em si, pelo aprendizado que ela nos traz, principalmente pela experiência que nós adquirimos com os laboratórios,
por quais nós passamos, e, logicamente, pelos avaliadores que trabalham em parceria conosco. Eu vi vários aqui nessa lista aqui que já colaboraram muito aí no meu desenvolvimento profissional, e agradeço muito a eles, porque é sempre uma troca mútua de informação, então a auditoria é bem gratificante por causa disso. Quando eu montei a minha apresentação sobre auditoria remota, eu quis trazer para vocês uma abordagem que fosse bem sistemática, né? Eu gosto muito de montar esquemas, né? Eu gosto muito de unificar, eu adoro um fluxograma. Inclusive, até na minha carreira acadêmica, eu acabei desenvolvendo o ciclo de qualidade analítica, né? Que é uma ferramenta, né, visual de qualidade para laboratórios. Eu gosto muito de estruturar as informações para facilitar o entendimento. Quando eu montei a minha auditoria, eu pensei, como que eu poderia estruturar a ideia de fazer uma abordagem bem prática sobre auditoria remota, que não fosse uma abordagem apenas de compartilhar experiências que eu já tive e como que eu acho que deveria ser uma auditoria remota. Queria fazer uma coisa mais didática, relacionada principalmente às normas existentes, que auxiliam, né, orientam como se executa uma auditoria remota. E, baseado nessa ideia, eu pensei no seguinte: os maiores interessados numa auditoria remota são os laboratórios acreditados na 17025. E aí tem duas perguntas. Primeira pergunta: poderia realizar uma auditoria interna de forma remota num laboratório acreditado? E uma segunda pergunta: um órgão de acreditação poderia aplicar uma auditoria remota em um laboratório para acreditação? E para responder essas perguntas, eu procurei na 17025. Sobre auditoria interna, a 17025, ela diz que você deve planejar a sua auditoria, não fala especificamente de auditoria remota. Então, eu fui nos órgãos de acreditação, né? Esses órgãos de acreditação, então, que fazem as avaliações aos laboratórios. Eu peguei o exemplo de vários, na verdade, né? Eu acabei destacando esses três, para não deixar a apresentação muito extensa também. Então, o UCAS, que é a entidade de acreditação do Reino Unido, o IPAC, que é o de Portugal, e a CEGECRE, né, em Metro, que é o nosso órgão de acreditação nacional. Todos esses órgãos de acreditação, eles operam de acordo com uma norma, que é a ISO 17011, né, que é um sistema de gestão para organismos que fazem acreditação, né. E a 17011, uma curiosidade bem interessante nela, principalmente na revisão de 2019, na introdução da norma, ela destaca que uma das grandes alterações da norma foi introduzir a definição do que é uma auditoria remota. Então, eu vou apresentar para vocês alguns trechos da norma que ela destaca sobre a aplicação de auditoria remota no processo de acreditação. Mas, além do laboratório e do órgão de acreditação, que outras entidades também fornecem orientações que poderiam colaborar no nosso estudo da auditoria remota? E pensando nisso, então, eu procurei essas entidades internacionais que eles detêm esses acordos de reconhecimento mútuo, né? Como o APAC, que é o Asia Pacific Accreditation Corporation, e o ILAC, talvez seja mais conhecido o nosso, né, que tem uns acordos de reconhecimento mútuo, principalmente da América do Sul, América Central, América do Norte e Europa, né. Então, o APAC, ele tem um curso, na verdade, de auditoria remota, né, que você faz online. Na verdade, não é bem um curso, são algumas palestras que eles têm disponível. E o ILAC tem algumas orientações, justamente por causa da pandemia, algumas orientações que eles apresentam no site referente à possibilidade de auditoria remota. E, além disso, ainda, existem outras normas, né, que trazem orientações de como realizar uma auditoria remota. E aí eu destaco para vocês, logicamente, a norma ISO 19011, né, quem faz auditoria, esse é um documento mandatório, né, para nós, que traz as diretrizes para desenvolvimento de um processo de auditoria. E a 19011 trata também de avaliação remota. E, recentemente, agora, no mês de março de 2020, a ISO publicou um documento que trata sobre aplicação de auditorias remotas. O que é muito interessante, seja nas orientações dos órgãos de acreditação, ou mesmo dessa norma ISO sobre auditoria remota, ou mesmo da orientação do ILAC, que a maioria desses documentos sempre citam os documentos do IAF. E o IAF, que eu vou apresentar para vocês também, é o International Accreditation Forum, e ele tem dois principais documentos aqui que tratam sobre a aplicação da auditoria remota, né? O IAF, o ID12 e o IAF MD4, né? O 4 trata mais sobre
a parte de estrutura, né? E o 12 trata mais do princípio do processo de auditoria. Vocês vão perceber que todos esses documentos aqui que eu vou citar, eles têm um alinhamento entre eles, né? Muitas coisas em comum. E pelo motivo deles terem muitas coisas em comum, o que eu decidi fazer ao final da minha apresentação? Pegar todas as informações, as exigências, as recomendações que cada documento apresenta e apresentar para vocês uma proposta de um processo de auditoria remota, que atenderia, então, todas essas normas aqui. Então, foi uma maneira estruturada que eu imaginei de fazer uma apresentação adequada para vocês, para que nós busquemos harmonizar, então, o conhecimento sobre auditoria remota. Respondendo perguntas do tipo, qual a definição da auditoria remota? É permitido? Não é permitido? E sendo permitido, como que eu faço? Quais são as preocupações que eu devo ter no desenvolvimento da minha auditoria remota? Bom, inicialmente, então, eu gostaria de falar das normas ISO, né? Começando pela 17011, que traz algumas definições, né? Que é uma norma de avaliação de conformidade, né? Que são os requisitos para os organismos de acreditação. A 17011. A 19011, então, que são as diretrizes de auditoria, e esse novo guia, né? Da ISO, que trata sobre auditorias remotas. Muito bem, a 17011, né, é um documento que ele é mais conhecido pelos órgãos de acreditação, né, que é o sistema de gestão deles, né, para acreditar, né, outros organismos de avaliação de conformidade. Então, ela especifica requisitos para organismos de acreditação que acreditam organismos de avaliação de conformidade. E como nós estamos falando de laboratório, né, os organismos de avaliação de conformidade que eu destaco, então, são principalmente os laboratórios de ensaio e os laboratórios de calibração, né? Como eu destaquei para vocês, a principal mudança, isso está na introdução da própria 17011, a principal mudança em relação à edição anterior é destacado a inclusão de novas definições, né? Como esquema de acreditação, escopo flexível de acreditação, que já é uma realidade no Brasil também, e ele destaca a definição sobre avaliação remota, né? E a avaliação remota na 17011 é uma avaliação de um local físico ou um sítio virtual de um organismo de avaliação de conformidade, utilizando meios eletrônicos, né? Lembrando que um sítio virtual é um ambiente online que permite que as pessoas executem seus processos como ambiente em nuvem. Então, o que é interessante destacar nessa norma? A 17011, que se aplica aos órgãos de acreditação, tem a definição do que é uma avaliação remota, né? Ou seja, ela considera realmente o uso de avaliação remota dentro dos seus processos. E dentro da norma, né, é destacado a avaliação remota no item 7.9, no requisito de ciclo de acreditação, né? No ciclo de acreditação, a 17011 destaca que uma amostra do escopo acreditado, né, de cada laboratório deve ser avaliada pelo menos a cada 2 anos. Uma realidade que a gente conhece, quem é laboratório conhece, quem é avaliador conhece também. No Brasil, a primeira reavaliação é depois de 1 ano, e as próximas reavaliações a cada 2 anos. A 17011 estabelece que o tempo entre as avaliações não pode exceder 2 anos, entretanto, se o organismo de acreditação determinar que uma avaliação no local não é aplicável, né, como no caso que estamos vivendo hoje, né, no mundo todo, o órgão de acreditação deve usar outras técnicas de avaliação para atingir o mesmo objetivo que a avaliação no local, que está sendo substituída e justificar o uso de tais técnicas, como, por exemplo, a avaliação remota. Então, a primeira pergunta que nós temos, é permitido um órgão de acreditação realizar uma acreditação através de uma avaliação remota? Normativamente, sim. Existe algum órgão de acreditação fazendo isso? Eu vou apresentar para vocês mais à frente, né? É lógico, eu não consegui fazer uma avaliação de todos os órgãos de acreditação, mas o UCAS, por exemplo, que é o órgão de acreditação do Reino Unido, ele está realizando todas as avaliações de forma remota até agora, o dia 31 de julho. Tá? Então, isso o UCAS está fazendo. O IPAC, parcialmente remoto, que eu vou apresentar para vocês também. Então, existe sim a possibilidade do órgão de acreditação e, naturalmente, de você também fazer uma auditoria interna. Né? Muito bem. Como eu falei, naturalmente, fazer uma auditoria interna também seria permitido, uma avaliação remota.
nessa hora vale a pena nós olharmos, então, a norma ISO 19011, que é a norma que traz diretrizes de auditoria. Se aplica, ela se concentra em auditorias internas de primeira parte, né? Mas também ela se aplica em diferentes tipos de auditoria. Aqui tirei uma tabelinha da própria norma mesmo, né? Só para nos recordarmos aqui, né? A auditoria de primeira parte seria auditoria interna, segunda parte de fornecedor, e as auditorias de terceira parte, que são as auditorias de certificação ou de acreditação. Então, dentro a 19011 traz diretrizes para esses tipos de auditoria. Muito bem, e o que a norma 19011 fala relativo à auditoria remota? Ela também cita a possibilidade do uso, né? E a primeira menção que a 19011 faz em relação à auditoria remota é no item 5.4, quando estabelece o programa de auditoria. E estabelecendo o programa de auditoria, ela destaca que um fator que impacta na extensão de um programa de auditoria pode incluir o seguinte: por exemplo, né, a disponibilidade de tecnologias de informação e comunicação para apoiar atividades, em particular o uso de métodos de auditoria remota. Então, a primeira menção que se faz sobre a auditoria remota na norma é que a auditoria remota ela é permitida, né, mas é um fator que pode impactar no programa, né? Isso está dentro do item programa de auditoria da norma. Notem que ela destaca, né, esse anexo A16, que a 19011 então apresenta um anexo específico para apresentar algumas orientações frente à aplicação de auditoria remota. Ainda na 19011, né, no item 5.4.4, que fala sobre recursos do programa de auditoria, ela destaca, né, que se você for, então, aplicar uma auditoria remota, é importante de você considerar como recurso quais tecnologias de informação e comunicação que você vai utilizar para a execução dessa auditoria, tá? Então, é um destaque, né, os dois primeiros momentos que a 19011, então, apresenta a possibilidade da auditoria remota. Ainda, na 19011, no item de 5.5, implementando o programa de auditoria, ela acaba deixando bem claro, né, que ao selecionar e determinar os métodos de auditoria, ela destaca, então, que pode ser realizadas auditorias no local, remotamente ou com uma combinação entre elas. Bom, então aqui nós respondemos nossa segunda pergunta. A primeira pergunta era: o órgão de acreditação pode acreditar um laboratório de uma maneira remota? Sim, a 17011 deixa esta possibilidade dentro das orientações da própria norma. Uma auditoria interna poderia ser realizada de forma remota? Sim. A 19011 estabelece que elas podem ser realizadas no local e podem ser realizadas remotamente também, né? Convém que o uso desses métodos seja equilibrado, baseado entre outras, a consideração de riscos e oportunidades associadas. E aqui, pessoal, eu vou pedir a atenção de vocês, porque eu vou destacar muito isso ao longo da apresentação. Inclusive, eu vou estar utilizando a mesma imagem ao longo de toda a apresentação, e quem tiver curiosidade, eu vou pedir para vocês, contem quantas vezes essa imagem de riscos vai aparecer ao longo da apresentação. Vocês vão perceber que, seja na 19011, nas diretrizes do IAF, ou mesmo nas recomendações dos órgãos de acreditação, o requisito que é mais destacado para garantir a viabilidade de uma auditoria remota é a realização adequada de uma análise de risco, tá? Então, quais são os riscos e as oportunidades associadas ao fato de realizar uma auditoria remota? Então, isso, vocês vão perceber que vai aparecer inúmeras vezes em diferentes normas, né? É um item que é bastante destacado, a avaliação dos riscos. Bom, o anexo A, então isso implementando o programa de auditoria, né? Aparece a parte dos riscos. E no anexo A, então, ela apresenta uma orientação adicional para auditores planejarem e conduzirem auditorias, né? E dentro desse anexo A, destaca, então, que você deve avaliar aqui o nível de risco em alcançar os objetivos dessa auditoria, tá? O anexo A, então, a norma tem vários anexos, eu vou focar mais no anexo A15 e o A16, que traz informações sobre
a parte da avaliação remota. Então, inicialmente, antes de falar do anexo A15 e do A16, a tabela A1, né, é uma outra tabela que é bem interessante, que é uma tabela até bastante conhecida, né, para quem faz auditoria, que ela traz uma orientação e faz um resumo, né, de como você audita um laboratório com interação humana, sem interação humana, e como que você audita um laboratório no local ou de maneira remota. Então, a tabela A1, ela já estabelece a possibilidade, então, de realizar essas atividades com e sem interação humana no local ou de maneira remota. Eu gostaria de destacar aqui alguns tópicos apenas, né, que de uma maneira remota, a condução de entrevistas, né, que você faz no local, você pode fazer remotamente, e hoje é uma realidade bastante comum, né, principalmente pelos meios de comunicação que nós temos, conduzir entrevistas de modo remoto para execução de uma auditoria. Preencher listas de verificação em questionários, né, você preencher o seu relatório de auditoria também ao longo dessa condução das entrevistas, isso é uma realidade muito, eu acredito que são realidades mais fáceis de a gente aplicar. Análise crítica documental com a participação do auditado, isso também é bastante comum. Hoje nós fazemos isso no local de trabalho, com o auditado ao seu lado e com o procedimento, e o auditado vai te explicando o procedimento e você vai realizando sua avaliação. De uma maneira remota, você vai ter o seu avaliado, né, o laboratório, por trás de uma câmera, e você vai estar avaliando o documento, não fisicamente com ele, né, mas de uma maneira remota também. E análise crítica documental sem interação humana, que, na verdade, muitas vezes já fazemos isso, né? No caso da SEGECRE, nós, quando vamos realizar a auditoria de acreditação inicial de um laboratório, nós fazemos toda a avaliação da documentação antes da visita ao laboratório. Isso já é uma atividade comum, né? Que é uma atividade sem interação humana de maneira remota, porque nós não fazemos isso dentro do laboratório, tá? Então, são tópicos que eu quis destacar, porque são tópicos que eu entendo que hoje existe uma certa facilidade da aplicação destes, com as tecnologias que existem. Muita discussão nós temos quando você vai fazer a avaliação do trabalho realizado com guia remoto, né? Ou quando você vai observar um trabalho realizado por meio de um monitoramento aí, né? Então, você avaliar a execução de um ensaio, de maneira mais prática, ela é um pouco mais complexa quando se faz de maneira remota, né? Ou avaliar a estrutura de um laboratório de maneira remota, ou seja por vídeo, seja por foto. Acho que isso que gera uma dificuldade um pouco maior, né? Mas, de qualquer maneira, eu queria apresentar para vocês, então, essa tabela que já aparece, né, que a 19.011 já orienta, que é possível, então, você fazer essa avaliação no local ou de maneira remota, né, tranquilamente. Como eu tinha comentado com vocês, então, o anexo A15 e o A16, que trazem informações mais específicas frente a essa auditoria remota. O A15 fala sobre visitando a localização do auditado, né? E destaca, né, que para minimizar a diferença entre... Olá, pessoal, me desculpem. Alice, você me ouve? Você pode dar um ok para mim, por favor? Eu ouço, sim. Espero que, entretanto, também. Acho que sim. Já estou a ouvir, sim. Obrigada, Manela. Ok. Perfeito. Alice, eu realmente não sei o que aconteceu. Eu testei minha conexão. Ela está em 50 mega, né? Ela está normal. Mas, na verdade, eu percebi que, na verdade, eu saí da sala. Não sei por quê. Lei de Murphy. Não há problema. Tá joia. Alice, você consegue... Eu vou projetar, você consegue só ver em qual slide que vocês pararam? Eu acho que... Eu vou projetar a minha tela, você só me dá um ok em qual slide que foi, ok? Ok. O Ricardo diz que foi um bom exemplo do que pode funcionar menos bem num formato online. É mesmo, é um risco nas auditorias.
Nós não fizemos avaliação de risco. Não. Esse não foi visto? Sim. Esse foi visto? Ainda não tínhamos falado no nível de risco. Quer dizer, tinha falado atrás que ia aparecer o nível, que se ia focar nos riscos. Perfeito. Então tá ótimo, Alice, obrigado. Já vimos? A Fátima Inglês está a dizer que já vimos? E agora já vimos aqui, ó. No slide do anexo 15. Vai no anexo A15, visitando a localização do auditado. Íamos aí. Sim, tem razão. Obrigada. Perfeito, gente, muito obrigado. E por falar em avaliação de risco, na verdade, eu queria dizer para vocês que isso foi todo programado, tá? Justamente era para mostrar para vocês que nós não fizemos uma avaliação de risco deste webinar. Muito bem. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui. Qualquer coisa, a Alice, ela volta a me chamar. Bom, pessoal, então, no anexo A15, né, visitando a localização do auditado, é destacado, né, que na atividade de auditoria virtual, você assegurar, então, o uso de protocolos de acesso remoto, né, incluindo dispositivos requeridos como softwares. O que eu estava destacando, eu acho, no momento que caiu a conexão, é a parte da confidencialidade, né? Quando realizamos uma auditoria interna ou auditoria de acreditação, é natural que você tenha um documento de confidencialidade, que você assine um documento de confidencialidade. No entanto, na auditoria remota, eu entendo que você vai ter os documentos que você vai ter acesso, você não vai ter acesso apenas dentro do laboratório, você vai ter acesso também no seu escritório, né? Ou na sua casa, né, onde você está realizando essa auditoria. E você pode, por exemplo, realizar capturas de tela de documentos, por exemplo, né, ou receber documentos, né, em formato digital também, ou até fazer capturas de tela de imagens da estrutura interna do laboratório. Então, talvez seja necessário, né, você melhorar aí, né, a confidencialidade, esse documento de confidencialidade, para garantir que, nesse caso da auditoria remota, que acho que você vai ter um acesso mais íntimo aos documentos, né, você seja coberto, né, pela confidencialidade. E outra coisa que também, falando em visitando a localização do auditado, já que estamos falando em acesso remoto, solicitar, né, usar plantas baixas e diagramas para que você conheça a estrutura do laboratório, também é recomendado. Ok? Então, esse é o anexo A15, né, que ele fala sobre visitando a localização do auditado. O A16, pessoal, é o mais específico frente à parte de auditoria remota, né? Ele vai falar só sobre isso. Então, uma auditoria virtual segue um processo padrão de auditoria. Na verdade, quando você fala de auditoria remota, você pode imaginar que é uma coisa totalmente diferente, mas não é, né? O que é diferente é a interação entre as pessoas, né? O processo de auditoria é praticamente o mesmo, né? Então, nessa atividade de auditoria remota, você assegurar que a equipe esteja usando protocolos de acesso remoto acordados, né? Como, por exemplo, softwares específicos, né, que você utiliza para fazer essa avaliação. Outra coisa bastante importante também é assegurar, por exemplo, planos de contingência que estejam disponíveis, né? Planos de contingência, como, por exemplo, interrupção de acesso, né? Na auditoria, você vai depender integralmente do acesso à informação, vai depender integralmente da sua internet. Então, caso tenha uma interrupção de acesso, você pode criar um plano de contingência para usar alguma tecnologia alternativa, né? Tem laboratórios que eu já cheguei a visitar, que eles têm contratado 2 planos de internet para caso um venha falhar, você tem um outro disponível. Principalmente naqueles laboratórios que utilizam esses sistemas MyLINS, né, que operam geralmente em nuvem. Então, isso é bastante importante também que seja considerado. Bom, uma coisa bastante importante na auditoria em locais virtuais é que você avalie, né, e considere a competência do auditor. Porque o auditor,
além do conhecimento da norma, dos ensaios que o laboratório realiza, no caso desse tipo de atividade, você tem que considerar também habilidades técnicas para utilizar o equipamento eletrônico apropriado, né? E experiência em facilitar reuniões virtuais também. No primeiro momento, parece que isso funciona às mil maravilhas, né? E no primeiro momento, você pode imaginar que sua avaliação, né? Uma vez que você tem Skype, Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, né? Você tem um computador de boa qualidade, né? Você vai imaginar que a sua auditoria ela vai ser perfeita. Mas, muitas vezes, que a possível realidade que você tenha, você pode ter um problema de conexão, um problema de travar o seu computador, não receber um arquivo não abrir, né? Então, assim, quando se trata de ferramentas de informática, né, nós estamos sujeitos a essas oscilações naturais que elas podem vir a ocorrer. Então, é importante, né, destacar que você tenha um mínimo de habilidade para utilizar os equipamentos eletrônicos apropriados e talvez até um pouco de experiência aí, né, de realizar essas reuniões de maneira virtual. Bom, ao conduzir a reunião de abertura ou auditar virtualmente, mais uma vez eu falei para vocês que eu vou usar essa imagem inúmeras vezes ao longo da minha apresentação. Mais uma vez aparece aqui os riscos, né? A 19011 destaca também, né? Que você considere os riscos associados com auditorias virtuais, né? Outro tópico importante, mais uma vez ela destaca, o uso de plantas baixas e diagramas, né, de locais remotos para referência e mapeamento da informação eletrônica. Uma coisa importante em relação à estrutura, né, é importante destacar também de você utilizar um local onde você previna perturbações também, né, interrupções de ruído de fundo. O laboratório, ao separar uma sala para realizar a auditoria remota, ele tem que disponibilizar, por exemplo, quantidade de computadores adequado, uma conexão adequada à internet, um local que não tenha ruído de fundo, que possa atrapalhar a auditoria, isso é bastante importante. Mais uma vez, também se destaca aí a importância da confidencialidade, né? Pedido de permissão para fazer cópia de captura de tela, por exemplo, né? Ou qualquer tipo de gravação que você venha fazer, é importante que peça essa permissão ao laboratório também. Assegurar a confidencialidade e privacidade durante os intervalos de auditoria, né, silenciando microfones, etc. Então, assim, riscos e confidencialidade são duas figurinhas aqui que vocês vão ver muito, né, ao longo dessa apresentação. Bom, 17011 tem a definição e a possibilidade da auditoria remota para acreditação. 19011 já trata aí sobre o acesso remoto às informações, né, em vários pontos, né, nessas diretrizes de auditoria. Para facilitar esse processo também, a ISO publicou agora em março, né, um documento disponível online, que, né, é o Guidance on Remote Audits, e destaca, esse documento aí, destaca como funciona aí um processo aí de avaliação remota, né? A primeira coisa que esse documento destaca é você considerar os riscos e oportunidades durante o seu processo de avaliação. E uma coisa que é bastante interessante nesse documento, que eu vejo como uma grande vantagem, né, de você utilizar uma avaliação remota, é você reduzir o custo e permitir o uso de especialista para auditar partes específicas, né? Então, imagina só, hoje o custo da avaliação frente a transporte, hotel, alimentação, ele é razoável, né, para um custo para os laboratórios, isso. Então, isso tem uma redução de custos, isso é bastante interessante. E uma coisa que eu achei muito interessante é pensar que você pode utilizar de especialistas, né, por um curto período de tempo. Por exemplo, imagine que eu estou fazendo uma avaliação no Brasil, aproveitando que nós estamos no Formec, eu vou falar aqui do Ricardo Bittencourt aí, que também faz parte do Formec. Imagine que eu estou auditando um laboratório no Brasil, eu gostaria de trazer o Ricardo lá de Lisboa para o Brasil para auditar durante 3 horas um processo de estimativa de incerteza de medição, né? Seria muito legal, né? O Ricardo, uma pessoa que tem um envolvimento com a Eurochem, tem um profundo conhecimento da área de metrologia química, seria muito legal trazer o Ricardo do Brasil para fazer uma auditoria de 3 horas. Só que o custo para trazer o Ricardo ao Brasil para fazer uma auditoria de 3 horas não é viável, né? No entanto, num processo de auditoria remota seria, né?
ele pode se conectar lá em Lisboa, né? Pode fazer essa avaliação documental, pode fazer uma entrevista, por exemplo, com um laboratório e fazer uma avaliação, né? Um outro país, né? Um especialista, um grande especialista da área. Então, acho que sim, que facilita o acesso a grandes especialistas ao redor do mundo, ou até ao redor do Brasil mesmo, né? De repente você tem bons especialistas em Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, ou até Norte e Nordeste, temos avaliadores até em Manaus, por exemplo, né? E você consegue mais facilmente utilizar desses avaliadores dentro das suas especialidades num curto intervalo de tempo, sem ter esse grande custo aí de translado. Tá? Esse documento da ISO, ele destaca que você deve considerar, então, a 19011 e o documento do IAF-MD4 também, pelos auditores, para a realização das auditorias remotas, né? Então, um documento orientativo que diz que você deve considerar também a 19011 e o IMD4. Bom, visando facilitar, pessoal, o entendimento desse documento, eu fiz um fluxo de processo aqui, que resume um pouquinho como esse documento funciona, né? Ele estabelece que, no primeiro momento, você tem que elaborar um programa de auditoria, e nesse programa de auditoria você tem que considerar a viabilidade e o risco, tá? A viabilidade de realizar ou não auditoria remota vai depender um pouco do risco também. Considerar a confidencialidade, considerar o uso de ferramentas de comunicação, né? E também a complexidade da instituição, né? Instituição mais complexa pode ter um risco maior para auditar, né? E menos complexas pode ter riscos menores também, e isso impacta na viabilidade ou não da realização. Uma coisa importante que esse documento destaca é o seguinte, eu até traduzi, coloquei num fundo amarelo para deixar bem claro. A intenção da análise de risco não é projetar uma abordagem complexa, formal e quantificada para a determinação de riscos e oportunidades. O que isso quer dizer? Que você deve considerar o risco, mas nós não podemos pensar que quanto mais complexa a ferramenta de avaliação de risco que eu aplicar, vai ser melhor. Não é essa a ideia. Muitas vezes coisas simples, né, têm um efeito bastante positivo e consegue responder adequadamente para aquilo que precisamos, né? A própria ISO destaca isso, esse documento, que o importante é levantar os riscos, mas não projetar uma abordagem complexa para avaliação de riscos e oportunidades. Então, ela deixa muito flexível em como abordar esses riscos, né? Entendo que tem várias ferramentas, tem norma ISO até para isso, mas, segundo esse documento da ISO, você pode utilizar uma maneira simplificada, mas que você consiga levantar os riscos para avaliar a viabilidade. Planejar a auditoria, avaliar quais atividades serão desenvolvidas com interação remota, né? Como cada atividade, como vai ser a interação remota para cada atividade, né? As entrevistas, a avaliação de documentação, acompanhamento de insights, como cada atividade vai ser realizada pela interação remota. Isso você destacar no plano de auditoria. A realização da auditoria, você tem que garantir uma estrutura adequada, principalmente agora relacionada à parte de informática, conexão, computadores, se os documentos eles estão digitalizados ou não, né, se você vai ter acesso aos documentos que você precisa para realizar a sua auditoria. E a conclusão da auditoria, e que você tem que destacar também quais as ferramentas de comunicação que foram aplicadas. De uma maneira resumida, esse é o fluxo aí de processo que essa norma ISO estabelece para a realização de uma auditoria remota. Em relação aos documentos do IAF, que são documentos bastante citados, né, eu vou destacar o MD4 e o MD12, e esses documentos trazem orientações do processo de como elaborar esse programa de auditoria também. Para quem não conhece, né, acho que todos devem conhecer que o IAF é uma associação mundial de organismos de acreditação, né, para avaliação da conformidade, né. Eles destacam no site, na tela uma das telas principais hoje do IAF, né, que eles têm uma consideração sobre a pandemia, e ele destaca que organismos de acreditação têm introduzido ferramentas alternativas, envolvendo o uso, por exemplo, de avaliação remota, né, e o MD4 apresenta requisitos para dar suporte, né, a esse tipo de avaliação. Então, o MD4, pessoal, ele trata mais sobre a estrutura, né, que você precisa para a realização da sua auditoria. Então, essa tecnologia de informação e comunicação, né, ela tem se tornado mais sofisticada,
E ele apresenta como exemplos, né, de aplicação dessas ferramentas, o uso, por exemplo, de reuniões por videoconferência, né, são ferramentas de comunicação, de tecnologia de informação e comunicação, que você pode aplicar aí numa avaliação remota. A parte de avaliação de documentos de forma remota também, né, até por acesso em nuvem, por exemplo, como utilizando o OneDrive ou Google Drive, por exemplo, né, e, logicamente, a gravação de evidências por vídeo ou áudio, né, para você realizar a sua avaliação. Tá? Então, o MD4 fala mais sobre a estrutura mínima necessária para realizar isso. Mais uma vez, destaca a confidencialidade, que é um acordo mútuo entre trabalhador e avaliado. Mais uma vez, nós encontramos essa imagem dos riscos, né, que você deve, então, identificar e documentar os riscos e oportunidades. Mais uma vez, destaca que você deve ter uma infraestrutura adequada para avaliação, computadores, internet adequada, entre outros. Destaca também, mais uma vez, né, que as pessoas que forem desenvolver a auditoria têm que ter competência e habilidade para entender o uso dessa tecnologia. E uma coisa que ela destaca também, que até agora, nas outras normas, eles não tinham citado, é considerar o impacto, né, da duração da avaliação, né, do tempo da avaliação, utilizando essas tecnologias em todo esse acesso remoto, né? Então, o MD4 trata muito sobre essa estrutura mínima. Já o ID12, ele fala mais do processo, né? E, mais uma vez, para facilitar, eu fiz um fluxo de processo para vocês. Os critérios, né, que você vai utilizar para aplicar, né, essa avaliação. Por exemplo, se você vai fazer uma auditoria que, na verdade, é auditar um laboratório que teve uma pequena alteração de escopo, né? Isso é um risco baixo, né? Ou você vai fazer uma avaliação num local onde você tem dificuldade de acesso, então a avaliação remota se faz mais necessária. Se você tem um histórico alto ou baixo de não conformidades, né, isso você pode ter um risco alto ou risco baixo de fazer de maneira remota, então você pode estabelecer critérios para você avaliar essa viabilidade. O planejamento dessa avaliação, usar a tecnologia apropriada, verificar se toda a informação disponível para avaliação, ela está de maneira digital, onde você possa ter acesso, e a aptidão, que, na verdade, é a competência aí, do avaliador. Na fase do planejamento, né, ela destaca o ID12, que você pode já pré-definir os registros e documentos a serem disponibilizados. Ela dá um exemplo também de período, né, de avaliação, destacando que você pode, por exemplo, fazer avaliações de 4 horas por dia em 3 dias, por exemplo, estipulando tempos de paradas e descanso, né? Então, é um exemplo que está no ID12. E definir as ferramentas, né, que você vai utilizar de comunicação, como Skype, Google Meet, etc. E o que é bem interessante, isso está no documento do IPAT também, de você realizar antes da auditoria, na fase de planejamento, né, e você pode fazer isso aqui também para utilizar essa ligação de teste também na sua avaliação de risco, realizar, então, uma ligação de teste, para você avaliar, então, se a conexão, né, entre o auditor e o auditado é apropriada, né? Então, a ligação de teste, o IPAC estipula que ela deve durar pelo menos 1 hora, né? É apropriado para você verificar, então, se é possível, então, realizar essa auditoria, e você pode até utilizar essa ligação de teste na sua avaliação de risco, né? Ver se a conexão é adequada ou não para a realização dessa avaliação. Condução da avaliação tem que ter uma estrutura adequada, né, isenta de ruídos. Uma coisa que eu acho extremamente importante, não só na avaliação remota, mas em qualquer processo de avaliação, que isso eu procuro fazer quando eu faço as minhas avaliações, até avaliações presenciais também, no final de cada dia, sempre faço um resumo diário com o auditado, dos pontos positivos e das não conformidades que foram levantadas. Pode ser óbvio isso, mas eu já vi muitos avaliadores que não fazem isso, né? Enfim, por N motivos, né? Pode ser em situações particulares, mas particularmente eu acho que é bem adequado. E para a auditoria remota é bastante importante para deixar a auditoria o mais claro possível, né? E atividades após a avaliação, relatório, tratamento de não conformidades, que naturalmente a gente já faz de maneira remota também. Bom, agora eu gostaria de falar sobre, já meio que chegando nas etapas finais aqui da minha apresentação, falar um pouquinho sobre o que as entidades de acreditação elas têm adotado, né, nas avaliações em tempos de pandemia, e o que o ILAC, né,
fala sobre isso também. Inicialmente, eu gostaria de destacar o ILAC, né? Isso aqui é uma informação que está na página do website do ILAC mesmo, que o ILAC destaca, né, que por causa da pandemia, né, os órgãos de acreditação têm considerado, implementado medidas, né, alternativas de avaliação, como, né, avaliação remota ou reagendando uma atividade se necessário, né? Então, o ILAC entende isso, né, e está no próprio website deles, que os órgãos de acreditação têm feito isso também, tá? Então, só um destaque. O UCAS, né, que é a entidade de acreditação do Reino Unido, eles interromperam todas as avaliações, estão realizando todas elas de forma remota, e as avaliações, elas estão sendo realizadas remotamente até o dia 31 de julho de 2020, né? Então, eles estão fazendo revisão remota da documentação, conferência por telefone ou web conference, observando atividades por webcam ao vivo, revisando registros de atividades técnicas, né? O UCAS está fazendo isso até o dia 31 de julho agora, né? Até o final desse mês aqui, ele ainda faz as avaliações remotas. O Reino Unido agora, que no caso da pandemia, né, os casos já se reduziram bastante, e vai ser o país que, muito possivelmente, vai ter a primeira vacina. O UCAS, ele apresenta duas referências, né, que é o TPS 62173. Eu não vou, por questão de tempo, eu não vou apresentar eles aqui, mas o UCAS também orienta o uso do MD4 e do IAF-ID12, esses dois documentos que anteriormente eu passei para vocês, lembrando que o MD4 fala sobre a estrutura mínima e o ID12 fala sobre o processo aí de auditoria remota. O IPAC tem um circular, né, esse número 5, que foi graciosamente me enviado pela Alice, mas na verdade está disponível no website do IPAC também, e esse documento ele destaca que o IPAC realiza avaliações presenciais, mas em casos excepcionais, como por exemplo da pandemia por Covid, ela pode ser substituída ou complementada por uma avaliação remota, né? Aí o IPAC destaca, né, que as situações em que pode ser considerados, né, para avaliação remota, e eu deixei em azul aqui, né, o que acho que se aplica à pandemia, é a restrição de acesso às instalações onde deve ser realizada a avaliação por motivos de saúde ou segurança, né, força maior, bloqueio ou greve. Então, nesses casos, né, e por causa da pandemia, então, o IPAC tem feito as avaliações parcialmente remota também. Nesse documento, é um documento muito legal, esse circular número 5, porque é um documento que tem um processo, né, da avaliação remota, baseado nos documentos do IAF e dos documentos da ISO também, né. E se vocês olharem e perceberem esse fluxo de processo, é muito parecida com os que eu já apresentei. No IPAC, então, você inicia com análise de riscos e viabilidade, né, então você vai avaliar um risco de visualização que não seja ao vivo, né, instabilidade da ligação remota, falta da familiaridade com a tecnologia, viabilidade de acesso à documentação, viabilidade de visita às instalações e segurança da informação, né? Então, no primeiro tópico do IPAC é fazer uma avaliação de risco, né, para ver se é possível, então, a avaliação remota. No segundo momento, então, é a ligação de teste, que eu achei bem interessante. O IPAC até estabelece que um período adequado de uma ligação de teste é de 1 hora, né? Você acorda com o laboratório e vocês realizam uma ligação de teste, e os resultados dessa ligação de teste também podem ser utilizados na avaliação de risco. O terceiro tópico, então, é realizar o plano de avaliação, né? É o planejamento das tecnologias de informação que você vai utilizar, consideração dos riscos, né, que você já levantou, e executar a avaliação remota, né, e segue, em linhas gerais, a sequência de uma avaliação presencial, né. E, ao final, então, a sequência da avaliação, né, terminada a avaliação, a sequência, então, retorna a metodologia normal, né, como descrito no regulamento do próprio IPAC, né, finalizada a avaliação, talvez o monitoramento das não conformidades, ações corretivas, isso já é feito de maneira remota, de acordo com as orientações do próprio IPAC mesmo. Então, tem um fluxo aí de processo. Aqui no Brasil, na verdade, eu tinha feito minha apresentação antes desse comunicado do Inmetro, né? No dia 15 de julho, o Inmetro mandou um comunicado para todos os laboratórios e para os avaliadores, que, considerando o item 882 da 17.025, hoje a CGECRA Inmetro, ela destaca que é possível a realização de uma auditoria interna de forma remota, né? Então, o Inmetro entende que é possível,
desde que você parta de uma análise de risco. Então, você pode fazer uma auditoria interna de forma remota, o Inmetro mandou um comunicado para todos, né, relativo a isso, mas desde que se faça uma análise de risco também, né? De acordo com a ISO, lembre que a avaliação de risco, ela não precisa ser complexa, né? Tem que ser realizada, mas tem que ser adequada. Em relação à avaliação presencial, o Inmetro adotou a retomada a partir do dia 3 de agosto, apesar que, curiosamente, assim, é uma data muito próxima à data do UCAS, né? O UCAS também volta às avaliações agora em agosto, mas a situação do Brasil e do Reino Unido são bem diferentes, né? Hoje o Brasil está com... os nossos números ainda não baixaram, né? Mas, por uma questão estratégica aqui, o Inmetro, o último comunicado que eles têm no website deles, é que a avaliação presencial retoma agora dia 3 de agosto, né? Muito bem, então, riscos e planejamento é o que você tem que considerar aí para fazer as auditorias internas de forma remota. Chegando nas minhas considerações finais, o que eu queria destacar é que o objetivo de uma auditoria presencial, definida na 19.011, é que o objetivo é determinar a extensão da conformidade do sistema de gestão, a capacidade do sistema de gestão em atender os requisitos, avaliar a eficácia e identificar melhorias. Isso é o objetivo da auditoria presencial. E da auditoria remota, quais são os objetivos? Eu destaco que, na verdade, são os mesmos, né? Mais uma vez, eu destaco que a única diferença é a interação que é diferente. Os objetivos são os mesmos. Falando sobre as dificuldades da auditoria remota, eu acabei pegando uma imagem que eu gosto bastante. Essa é uma imagem que eu peguei de um livro da Margaret Deheer. É um livro de filosofia em quadrinhos para iniciantes, né? É um livro que fala sobre princípios filosóficos de grandes pensadores, e tem uma animação bem interessante, né, sobre filosofia. E nesse quadro eu acho muito interessante porque isso, para mim, está muito relacionado com auditoria, né? Então, aqui nós temos o auditor com a lupinha em busca de avaliar uma evidência, né? E o que ela está procurando? Avaliar, então, uma realidade, né? Se essa evidência conforme ou não conforme. Então, quando nós vamos avaliar uma realidade, não é tão simples avaliar uma realidade. Por quê? Ela depende de você, da sua audição, por exemplo. Mas lembrando que a audição do ser humano é limitada, de 20 Hz até 10 kHz. A avaliação da realidade depende também do quê? Da nossa visão, né? De uma faixa que vai de 4.000 a 7.000 angstroms, né? E cerca de 1 dividido por 23 do espectro eletromagnético. Então, você tem uma audição e uma visão limitada. E, para a avaliação da realidade, você também tem a sua consciência, que é limitado muito pela sua cultura, pela sua criação, pela sua memória, pelas suas expectativas, sonhos, pelo seu conhecimento, né? Logicamente que, numa auditoria, tato e paladar não se aplicariam, né? Mas a busca da realidade, ela é complexa, porque ela não é tão simples. As coisas não são tão preto no branco quanto a gente imagina. Você pode enxergar uma realidade de ângulos diferentes, né? E você depende muito da sua audição, da sua visão e da sua consciência. Isso numa auditoria presencial já é difícil pelas limitações que nós temos como ser humano, né? De você avaliar, então, uma evidência. E numa auditoria remota, acaba sendo mais difícil ainda. Por quê? Se presencial já é difícil, remotamente o que você tem é, você, além de ter essas dificuldades, né, de uma maneira presencial, de forma remota, você troca você como personagem por um computador e você vai estar a muitos quilômetros de distância do laboratório tentando avaliar. Então, a audição, a visão, você vai ter limitado pelo seu computador, logicamente, a visão, até pela grande angular aí da webcam que você está utilizando. E daí, o que a gente vai ter que, talvez, investir é conhecimento e competência, né? Eu acho que para fazer uma avaliação remota, isso vai exigir muito mais da nossa competência para que ela seja realmente, atinja o objetivo da auditoria, que precisa ser atingido. E para finalizar, então, eu gostaria de fazer uma proposta para vocês, né, baseado em todos esses documentos, de um processo de auditoria remota. Vou passar bem rapidamente. Num processo de auditoria remota, num primeiro momento, você tem que estabelecer quais são os critérios, né, mínimos
para você realizar essa auditoria, as regras, né, para a contratação de um auditor, os critérios tendo relacionado à estrutura, principalmente. No segundo item, é a competência do auditor, quais regras, qual a competência mínima de auditor que você precisa estabelecer para fazer essa auditoria. Terceiro, logicamente, uma análise de risco adequada. Quarto, realizar a ligação de teste baseada nos resultados, ou seja, refazer ou não a análise de risco. Preparar e executar o plano de auditoria. E depois fazer uma avaliação da eficácia, para você verificar se a auditoria atingiu seus objetivos, né? Como acadêmico, né, toda vez que eu vou numa banca de mestrado e doutorado, e isso é bem comum de quem está na área acadêmica realizar, né, você sempre pega uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, você lê os objetivos, lê todo o trabalho, terminou de ler o trabalho, relê os objetivos e depois lê a conclusão. Então, para ver se na conclusão ele realmente atingiu os objetivos que ele planejou. Então, a avaliação de eficácia justamente é isso. Você tem o objetivo da auditoria e avaliar se ele foi atingido ou não. Em relação aos critérios, né, quais são os critérios mínimos para a realização da auditoria? Avaliar a infraestrutura física necessária, né, sala adequada com mesa, cadeira, pontos de rede, proximidade com o roteador. Avaliar quais softwares de comunicação que você vai utilizar, sistemas de envio de arquivo, Skype, WhatsApp, e-mail, armazenamento de arquivos, Google Drive, OneDrive, né? Avaliar a conexão da internet, por exemplo, tem um teste que você faz, tem um speed test, por exemplo, que é um teste online, que você avalia a velocidade de conexão da internet. Você pode utilizar o speed test na ligação de teste, por exemplo. Quantidade e configuração adequada de computadores, tablets, uso de celulares para visita das instalações e acompanhamento dos ensaios. Como segundo item, né, regras para a contratação de auditor. Lembrem que a 17.025, ela estabelece no item 6.6, né, que você tem que aprovar os requisitos para produtos e serviços, né? Então, você tem que definir critérios para avaliação e seleção, né, do serviço que você vai contratar. Então, neste caso, garantir, por exemplo, o seu auditor interno que vai ser contratado tem experiência em atividade remota, né? Por exemplo, a pessoa tem experiência em aula, ou curso, ou auditoria, ou qualquer tipo de outro conhecimento em atividades remotas, é importante que você destaque na competência desse auditor. Análise de risco, que talvez é o item que mais se destaca dentro de todos os documentos que eu passei para vocês, né? Você tem que fazer uma avaliação de risco e considerar aspectos importantes como velocidade de conexão, disponibilidade de computadores, disponibilidade de registros digitalizados, prévio conhecimento das instalações, familiaridade com a tecnologia, complexidade do escopo. E quando eu estava escrevendo esse slide, eu decidi, de uma maneira bem rápida, apresentar para vocês um exemplo, né, de uma análise de risco. Lembrando que nesse exemplo, né, me baseando na ISO, né, a intenção não é projetar uma abordagem complexa, formal e quantificada para a determinação de riscos e oportunidades. A intenção é identificar os riscos e oportunidades e determinar se os riscos podem ser mitigados ou não. Tá? Bom, a sugestão que eu trago para vocês de uma análise de risco é baseada nessa norma, né? Existe uma norma ISO, que é a ISO IEC 31010, que é uma norma que traz sobre gestão, é uma norma de gestão de risco, né? Apresenta técnicas para o processo de avaliação de risco. No anexo dessa norma tem vários exemplos de ferramentas de riscos que você pode utilizar, e dentro desses vários exemplos, eu peguei um exemplo, né, que é a lista de verificação, e a lista de verificação, na verdade, é um checklist, né? Você pode elencar os seus riscos numa primeira coluna, fazer uma avaliação desse risco aqui, né? Os seus comentários em relação ao risco, pode pontuar aí a severidade de cada um desses riscos, avaliar a possibilidade de ações de mitigação, né, de atenuar esse risco, e avaliar se ele aceita ou não aceita. Você pode estabelecer os seus critérios, né, qual o nível de severidade maior ou menor que você pode adotar aqui, enfim. Isso é apenas um exemplo, pessoal, né, que eu quis deixar de maneira mais visual, né, de uma avaliação de risco numa auditoria remota. A ligação de teste, seguindo orientações de PAC, que ela tenha pelo menos 1 hora, tá? Considerar os riscos levantados durante a ligação. Durante a ligação, você pode registrar a velocidade de conexão, né? Registrar por captura de tela as instalações do laboratório, onde irá ocorrer a maior parte da interação remota. Lembrando, né, se você for capturar uma tela, você considerar isso no seu documento de confidencialidade. Com base nos registros, nos resultados e registro da ligação de teste,
você, se necessário, atualizar a avaliação de risco também. Preparar e executar o plano de auditoria, né? Além das informações naturalmente presentes num plano de auditoria, né? Num plano de avaliação presencial, você tem que considerar algumas outras informações, né? Como, por exemplo, a tecnologia utilizada em cada parte da auditoria, né? Possíveis planos de contingência, caso ocorram dificuldades, né? Informações dos riscos levantados, e que eu destaquei para vocês, que eu acho extremamente importante, né? Os resumos diários dos resultados com os avaliadores e avaliados, né? Então, um planejamento bem adequado. E durante a execução, né, você reportar no relatório a tecnologia utilizada e as possíveis interferências, né, se você teve queda de conexão, teve alguma dificuldade, você reportar isso no seu relatório, quais ações que você teve para mitigar essas situações. E como último item, avaliação de eficácia, né? Uma auditoria, ela tem um objetivo específico, a avaliação remota, ela é diferente, a sistemática de migração, então, avaliar a eficácia dela é extremamente importante, né? E como fazer isso, né? Você pode fazer uma avaliação crítica pelo gerente da qualidade, que pode ser realizada pela avaliação do andamento da auditoria e do relatório final, pode ser embasada por questionários de avaliação respondidos pelos avaliados também, né? E com base nos resultados da avaliação, concluir se os objetivos da auditoria foram atendidos, né? Então, se você faz uma avaliação de risco adequada lá no começo, se você faz a ligação de teste, considera a avaliação de risco, faz um planejamento adequado, faz um bom documento de confidencialidade, executa a auditoria, registra de maneira adequada, faz uma avaliação de eficácia e avalia se os objetivos foram atendidos, a gente segue essas 6 etapas aqui e eu acredito daí que nós consigamos ter uma avaliação remota de maneira correta. Muito bem. Pessoal, visto o horário que nós já temos, eu ia apresentar rapidamente para vocês, dentro desse contexto de tecnologias online, o uso de tecnologias online na metodologia, mas eu vou pular essa etapa, porque, na verdade, eu vou fazer uma discussão sobre isso, né, no primeiro evento que nós vamos ter no Formec, né, que a Alice mostrou para vocês, e eu vou falar sobre a correlação entre validação, incerteza e carta de controle, e daí eu vou apresentar as tecnologias online que a gente tem para fazer o gerenciamento disso. Então, eu ia, na verdade, falar sobre as principais dificuldades que nós temos na área da metodologia nos dias atuais, né, e dentro dessas dificuldades, ia apresentar para vocês o meu ciclo de qualidade analítica, né, que é uma ferramenta de qualidade aplicada a laboratórios, né, e daí apresentar para vocês, rapidamente, uma ferramenta online para gerenciamento disso, que é o software Confilab, mas eu vou deixar isso para o próximo evento que nós vamos ter no Formec, e que eu vou dar uma palestra especificamente para isso. Então, dessa maneira, eu gostaria de encerrar minha apresentação, agradecer a todos os heróis que ficaram até o final, agradecer aí os meus colegas também, auditores, colegas de laboratórios, aí, colegas de projetos aí, de outros projetos aí que também estavam participando desse webinar. Deixo aí meu e-mail de contato, né, e espero que eu tenha atendido a expectativa de vocês. Como a gente trabalha com qualidade, né, a nossa grande preocupação é atender as necessidades e expectativas dos nossos clientes. Espero que eu tenha atendido a expectativa de vocês aí, fazendo essa revisão aí da aplicação de auditorias remotas, embasado nos documentos da ISO, do IAF e também nos órgãos reguladores. Pessoal, muito obrigado. Eu vou parar de compartilhar minha tela. Eu vou ficar aberto aqui às questões de vocês. Igor, muito obrigada pela sua palestra, foi excelente. Tenho a certeza que conseguiu chegar os seus objetivos foram plenamente atingidos, até pelos comentários que estamos a receber no chat. Eu tenho estado aqui a controlar alguns comentários e algumas perguntas que passava a colocar-lhe se não se importasse, está bem? Bom, então, a Maria Cláudia Canguço, sim, refere que a disponibilidade dos funcionários também tem que garantir que estão habilitados com a plataforma usada para a auditoria. É só um comentário. E a Esther Machado também refere que, em termos de riscos, o local de trabalho do ambiente do auditor
também deve contemplar a questão da confidencialidade por causa da possível visualização da tela ou de dados por terceiros, não apenas pelo auditor, mas em termos do local onde ele se encontra por outras pessoas. A Beatriz Fortunato pede se é possível explicar sobre a auditoria follow-up, que supostamente ocorreria 6 meses depois de uma vistoria remota, diz ela, e diz que teve esta informação numa outra palestra. Não sei se o Igor quer acrescentar alguma coisa, se em algum dos documentos que referiu se aborda a questão de haver uma necessidade de uma auditoria follow-up. Não, Alice. Uma auditoria realizada após 6 meses, você ela quer dizer isso? É o que a Beatriz Fortunato questiona, sim. Não, nos documentos que eu avaliei, né, os documentos do IAF, da ISO, eu fiz bem a minha lição de casa ali, eu fiz um estudo bem profundo neles. Na verdade, não. Na verdade, assim, você realmente vai trocar a sua auditoria presencial pela remota, integralmente ou parcialmente. O que você pode fazer, por exemplo, é você realizar a auditoria, de repente, dos requisitos de gestão, né, e depois você fazer apenas uma visita para fazer o acompanhamento do ensaio, né. Então, isso pode ser feito. Acho que o IPAC tem feito isso, se não... Acho que sim. Vou aqui tentar encontrar mais perguntas no chat. Na realidade, Igor, posso lhe dizer que perguntas não há muitas, mas há imensos comentários a parabenizá-lo pelo webinar e pela apresentação, que foi muito clara e muito proveitosa. Mas já agora eu gostava de lhe fazer uma pergunta relativamente à questão dos riscos associados à auditoria remota. Qual é a sua percepção em termos de se há muitas diferenças entre o risco numa auditoria remota, a área da gestão da qualidade e a área técnica? Porque a mim dá-me sempre a sensação que a auditoria remota, a área técnica, trará mais dificuldades, nomeadamente no que se refere a presenciar a execução dos ensaios. Não sei se tem experiência nessa área, se pode trazer um bocadinho a sua experiência relativamente a esta questão. Perfeito, Alice, eu concordo integralmente com você. Eu acredito que a área de gestão, né, eu não vejo grandes dificuldades em realizar uma auditoria remota. Na verdade, a interação que nós temos avaliando os requisitos de gestão é uma interação mais documental, né, e a entrevista pode ser feita de maneira remota mesmo. Realmente, a avaliação técnica dos requisitos técnicos, eu acho um pouco mais complexa pelo fato do acompanhamento do ensaio, né? Porque quando você vai avaliar um laboratório, você entra na estrutura do laboratório, por exemplo, até um cheiro de solvente no ar, né, que você pode identificar, de repente, um vazamento, né, de repente, um processo de extração, por exemplo, coisas que, se você tiver remotamente, você não tem acesso. Claro. O que eu acho que é importante destacar, né, por exemplo, é a complexidade dos ensaios também, né? Talvez ensaios menos complexos, talvez isso não seja tanto problema, mas os mais complexos sejam maiores. Agora, o que eu acredito, eu não acredito que a gente consiga integralmente, lógico, numa situação de pandemia, é a ferramenta que nós temos, né? E eu acredito que ela funcionaria. Mas eu entendo o seguinte, por exemplo, se você avaliou um laboratório, você já conhece a estrutura de funcionamento daquele laboratório, por que não a reavaliação ser remota, né? Então, talvez assim, você, em alguns casos, obrigatoriamente a gente vai ter que ser presencial, mas acho que em muitos casos a gente poderia substituir pela remota, né? Concordo plenamente consigo. O Rodrigo Bonifácio pergunta se a CEGEC prevê a realização de avaliações remotas para fins de manutenção da acreditação, se há alguma novidade a esse respeito. Não que eu saiba, né? Na verdade, aqui tem vários avaliadores líderes da CEGEC aqui, que eu vi que estavam assistindo também, né? Talvez eles tenham informações adicionais, mas até onde eu sei em conversa com outros avaliadores, não. A CEGEC, na verdade, ela interrompeu as avaliações presenciais até agora, final de julho, e ela vai voltar às avaliações presenciais, o que eles permitiram
as avaliações remotas internas, né? Então, assim, no primeiro momento, pelo que eu sei, não. Portanto, auditorias internas para já sim, mas avaliações não. Okay. Particularmente, eu gostaria que fosse remota, né? Eu acho que poderia ser. O UCAS está fazendo, né? Então, o IPAC está fazendo, vários outros órgãos estão fazendo. Então, talvez, assim, que não seja 100% remota. Por exemplo, eu tenho uma avaliação, de repente tem 5 dias de avaliação, né? Se fizéssemos toda a parte da documentação remotamente, você pode fazer a parte de avaliação técnica apenas 1, 2 dias, né? Então, seria muito mais rápido. E até sendo uma avaliação mais rápida, isso impacta em custo e impacta também, pensando em questões de saúde, né? Disposição do avaliador frente à pandemia que nós temos, né? Claro. Não, e sobretudo num país com a dimensão do Brasil faria todo sentido, não é? Porque em termos de educação, os constrangimentos são muito maiores do que num país da dimensão de Portugal ou até mesmo do Reino Unido, não é? Sim, exatamente. A Teresa Salvetti pergunta se o Igor recomenda formalizar a confidencialidade, ou os requisitos de confidencialidade por parte do auditor, para além daquilo que já é normalmente realizado nas auditorias presenciais, se há algum tópico que deva ser incluído especificamente pelo facto de se fazer auditoria remota. Eu acredito que sim, porque assim, eu até falei brevemente isso na minha apresentação, quando na auditoria remota, até alguém fez algum comentário, eu estou realizando uma auditoria, por exemplo, no meu escritório, e eu tenho na minha tela eu tenho documentos do laboratório. Se eu tenho um escritório que tem outras pessoas, né, como garantir que outras pessoas não poderiam estar acessando ou visualizando documentos de um laboratório, né? E até o próprio envio dos documentos, ou até gravação de imagens, né, eu acredito que tem que ser reescrito e colocar bem claro isso, né, que a confidencialidade deve também abranger qualquer informação fornecida de forma remota, com documentos, vídeo, gravação de voz, gravação de imagem. Eu acho que tem que ser um pouco mais específico, eu acredito. O Luís Lucchini pergunta se para você vê problema de confidencialidade na disponibilização de documentos através do Google Drive, por exemplo. As nuvens, não é? Que garantias temos de confidencialidade relativamente à utilização da nuvem? Perfeito. Bom, primeiro eu quero mandar um grande abraço para o Lucchini, que é um amigo meu de avaliação, né? Faz muito tempo que eu não o vejo. Um abração, Lucchini. Na nuvem, não vejo problema, na verdade. O que teve no passado, né, nesse estudo que eu fiz de avaliação remota, o que teve no passado, o Zoom, que é um sistema de remoto, ele teve no passado um problema de confidencialidade de informações no Zoom, né? Eu vi uma discussão sobre isso, e parece que isso já se foi resolvido, né? Mas documento na nuvem, eu particularmente não vejo problema, não. Eu acredito até que são bem seguros, assim, né? Principalmente quando se trata da Google, Microsoft. Eu não vejo grandes problemas. E eu creio que se nós formos àquela parte que ninguém lê, que são a política de confidencialidade com que nós concordamos sempre sem ler, não é? Porque aquilo são uma quantidade de letras que ninguém tem paciência para ler do princípio ao fim, mas se derem ao trabalho de ler vão ver que a questão da confidencialidade está muito bem acautelada nestas empresas que trabalham realmente com a armazenagem de dados nas nuvens. E, portanto, também concordo consigo que acho que sim, que a confidencialidade está bem acautelada, às vezes até mais do que com outros formatos. O Ricardo põe aqui uma pergunta que eu também ia colocar, que eu acho muito pertinente, da experiência que eu tenho sentido, nem tanto em termos de auditorias, mas até em termos de formação, eu senti necessidade de ajustar o tempo de formação online, porque é muito cansativo estar um dia inteiro a fazer uma formação online. O que é que acha em relação às avaliações? Acha que é necessário fazer também o ajuste da duração da avaliação? Com certeza eu acho, Alice. Inclusive, eu projetei isso naquele documento da ISO, né? Aquele Guidance on Remote Audits. Eles dão um exemplo, né?
Não é mandatório, eles colocaram como exemplo, mas eu gostei, por exemplo, de fazer auditorias 4 horas por dia, por exemplo, em vários dias, né? Porque realmente a interação online, ela é um pouco cansativa, né? Então, eu acredito que isso tenha que ser ajustado também. Ok. O Fernando Pires traz aqui, penso que mais um comentário, diz que pensa que o papel do avaliador líder aumenta nas auditorias remotas, porque tem que coordenar os acessos e não deixar sobrecarregar as pessoas do laboratório envolvidas na auditoria. E também tem que atuar, diz ele, como uma espécie de maestro. Ele pergunta se o Igor já atuou como líder e se já sentiu isso na pele. Primeiro, mais uma vez, eu quero também mandar um abraço para o Fernando Pires, né? O Fernando Pires, ele é gerente da qualidade do laboratório, do LFDA, né? O Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, aqui de São Paulo, e uma pessoa que tem muita experiência na área de gestão aí. Realmente, o líder, ele tem uma responsabilidade maior, né? Porque além de ele gerenciar, imagina só, você tem que gerenciar auditores de forma remota, né? Na verdade, eu acabei não colocando na minha apresentação, mas acho que o documento do IAF, ele dá uma orientação em relação a isso, de, por exemplo, de você ter um sistema de comunicação com os seus auditores paralelo. Por exemplo, eu vou ter, por exemplo, eu tenho o Google Meet, que eu estou auditando o laboratório, mas eu tenho um grupo no WhatsApp, onde eu estou online com os meus auditores também. Tirar dúvidas. Agora. Exatamente, Alice, como nós fizemos agora, né? Nós estamos no Google Meet, qualquer problema, você tem um WhatsApp que ele te acessa. Inclusive, o fato de ter esse um sistema à parte, né? Até pela confidencialidade da conversa entre os auditores também, né? Então, imagina um auditor, ele vai ter, numa tela vai ter um documento que ele está avaliando. Na outra tela, ele está entrevistando uma pessoa do laboratório. Na outra tela, ele está recebendo as dúvidas dos avaliadores técnicos. Realmente tem que ser um maestro, né? É uma boa analogia, de facto. Ora, o Elcio de Oliveira pergunta, ele afirma primeiro que em auditorias presenciais, normalmente a incerteza da medição é um gargalo. E pergunta se nas auditorias remotas se há algo que se torne mais crítico. Respondendo para o Elcio, assim, eu sei que o Elcio é uma pessoa da metrologia também, eu acho assim, Elcio, que a incerteza é um gargalo em qualquer situação, né? Principalmente agora, né, por causa das regras de decisão que nós temos que aplicar, acho que incerteza é sempre um problema. Acho assim, a dificuldade dos laboratórios frente a alguns requisitos técnicos da 17.025, seja remoto ou presencial, não vai mudar. Se eles têm dificuldade na incerteza, eles vão continuar tendo, né? Eu acho que a grande dificuldade realmente mais é na interação mesmo, né? Isso que a Alice destacou, que eu achei legal, o fato do líder de ser um maestro, de ter várias tecnologias conectadas ao mesmo tempo, tratando com os avaliadores técnicos, fazendo entrevista, avaliando documentos, né? E eu acho que é mais essa dificuldade, né, de você trocar as informações, né? As dificuldades frente aos requisitos, eu acredito que seriam os mesmos. O Mateus Melo traz aqui algumas dúvidas relativamente à parte da avaliação ou das auditorias dos requisitos técnicos. Ele diz, em casos de não conformidade de equipamentos em fatores físicos, como o desnível de balanças, falta de peça de incubuladoras, entre outros, e o auditado não mostrar o problema, e isso obviamente é difícil de avaliar à distância, não é? Como a nova avaliação presencial após deve relatar esse tipo de problema? Eu presumo que queira dizer se isso for constatado numa avaliação presencial depois, se esse problema deve ser referido e não ter sido levantado anteriormente, não percebo muito bem a pergunta. Talvez, assim, fazendo uma interpretação do que ele falou, eu acho que talvez esse é o grande problema da avaliação remota, essa parte técnica, de você não conseguir ver os equipamentos, né? Por exemplo, eu posso ver uma micropipeta, uma foto, um vídeo, mas
pegar a micropipeta na mão, ver que se ela está adequada, ela não está soltando, ela não está quebrada, não está trincada, é diferente, né, de você ter o tato ali, de você sentir o equipamento mesmo. E isso realmente é um problema, né, mas por isso que eu acho que é difícil trocar 100% para avaliação remota. Eu acredito o seguinte, na situação que nós vivemos hoje, por causa da pandemia, vamos ter que adaptar, né? Numa situação crítica, é o que dá para fazer, é o melhor que dá para fazer. Numa situação normal, o que eu faria? Isso a gente viria no risco, né? Se de repente você tem um laboratório que tem equipamentos complexos, né? Ou que você nunca visitou, por exemplo, tem que fazer pelo menos uma parte técnica, uma visita presencial, né? Mas aquilo que eu falo, trabalhar de uma maneira conjunta, a sua visita presencial vai ser muito mais rápida, né? Então você pode fazer muita coisa remota e a visita presencial você leva um dia só, né? Eu concordo consigo. A Manela, peço desculpa por ter pedido para pôr o comentário no chat, mas é só porque, como somos muitos, depois torna-se complicado gerir as comunicações verbais no webinar. A Manela é auditora do IPAC há muitos anos, pertenceu mesmo ao IPAC, agora trabalha como empresária individual, mas mantém a sua ligação como avaliadora do IPAC e comenta aqui que se poderão fazer auditorias verticais prévias com envio de documentação prévia, em que o auditor estuda e depois na auditoria discute. Pronto. Não sei se a Manela quer acrescentar mais alguma coisa. Posso intervir, Alice? Rapidamente, Manela, está bem? É mais fácil falar do que estar a escrever no chat, desculpem lá. A Alice conhece-me há muitos anos, somos amigas há muitos anos e é mais fácil, mais rápido eu falo do que escrevo. Efetivamente aquilo que a Alice disse está corretíssimo. Eu tenho feito de março até à data de hoje auditorias remotas internas. Já perdi a conta do número a laboratórios e organismos de certificação de produtos. Ainda sexta-feira vou fazer uma e para a semana vou fazer duas. Portanto, tem sido uma ferramenta absolutamente excepcional. Posso dizer sozinha ou em grupo, portanto, em que temos a parte de gestão e a parte técnica, e estou a falar em laboratórios e estou a falar em organismos de certificação de produtos. Tem sido, felizmente até à data de hoje, todas se revelaram eficazes. Fiz agora este mês de julho uma auditoria em que éramos 8 auditores, 7 laboratórios, sistema integrado e foi tudo remoto. Grande orquestra, Manela. Grande orquestra. Vou coordenar a auditoria, correu tudo lindamente. Havia auditores com 1 dia e meio, eu tive 2 dias, houve auditores que tiveram 1 dia, e posso dizer que nós entregámos o relatório global 2 dias depois, porque foram 4 dias de auditoria, mas foram dias inteiros. Há bocadinho estávamos a comentar a duração. Eu não concordo em absoluto com aquilo que o Igor referiu nos prazos da ISO. As auditorias que eu tenho feito são, na totalidade, de 7 horas. Portanto, das 9h30 às 5h30 da tarde, com intervalo de 1 hora para o almoço, de 12h30 a 1h30, um intervalo para café e paragens técnicas, 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde. Eu não concordo nada em parar em fazer 4 horas de auditoria e estar a replicá-la por 3 dias. Perde-se o ritmo, perde-se a concentração, perde-se a linha da auditoria. É super contraproducente. Eu nunca fiz nenhuma nessas condições e não pretendo ter. Por acaso vou fazer na próxima semana, que são 2 dias, mas é 2 dias de auditoria, em contexto que sempre foi feito em presencial e que será feito da mesma maneira via remota. Mas são 7 horas no primeiro dia, 7 horas no segundo. São 14 horas de auditoria. Posso dizer que a diferença não é nenhuma, fazendo via remota ou fazendo via presencial. O foco é maior na remota, sem sombra de dúvida. É mais cansativo, sem sombra de dúvida, mas tem tudo o que é positivo. Não fazemos viagens, não gastamos dinheiro, podemos, inclusive, de alguma maneira, baixar os custos de auditoria para o cliente. Estamos tranquilamente no nosso escritório de casas ou das nossas empresas a fazê-lo. Preparamos com toda a calma a documentação, porque as auditorias têm que ser preparadas, obviamente, atempadamente, pedindo uma documentação em número suficiente e estudá-la previamente, obviamente, e preparar o auditado, inclusive dizer, eu quero fazer auditorias verticais à tarde. Escolha-me 2 processos, 2 clientes,
em que eu faço uma vertical. Começo com a proposta, relatório, avaliação de satisfação dos clientes, vou por ali abaixo até à avaliação de fornecedores. Eles têm o pacote pronto e vão-me apresentando à medida que eu vou pedindo a documentação. Isto para as verticais. Tudo o resto eu já tenho comigo. Por exemplo, a sexta-feira tenho uma em que eu estou a estudar o processo. Os procedimentos, o manual da qualidade, o relatório de revisão de sistema, os PACs dos não confiados, etc. Tudo é igual, nada muda. Eu digo, sou fã incondicional desta metodologia. Manela, e tenho dito. Obrigada pelo teu contributo. É sempre bom ter o feedback de alguém que está no terreno a fazer auditorias, e tu fazes imensas presenciais e não presenciais, portanto é sempre bom ter o feedback de alguém que está no terreno a fazer auditorias remotas. Legal. Só um comentário rapidinho, Alice. Manuela, obrigado pelos comentários, porque, na verdade, no Brasil, nós não temos ainda essa realidade das auditorias remotas, né? Na verdade, as avaliações, elas foram interrompidas, né? E parece que agora, alguns processos de auditoria interna, o pessoal está começando a sentir mais à vontade em realizar de maneira remota. Mas, assim, olha, eu sou um fã também, depois de estudar, né, bastante sobre auditoria remota, eu sou um fã da auditoria remota também, né? Eu acredito que, tanto é que eu falei aqui, eu acredito que o Brasil, o Inmetro, deveria ter adotado isso, né? O Lucas está usando, o Impacto está usando. Agora, em relação àquelas 4 horas que eu falei, lembra que não é um exemplo meu, tá? É que estava no exemplo da ISO só. Mas até aproveitando da sua experiência, achei ótimo, né? Eu vou pensar realmente nisso. 7 horas, eu gostei desse valor. Então, voltando aqui ao chat, a Ilse Lemos diz que algumas avaliações emergenciais foram feitas remotamente. Ela diz que ela, por exemplo, fez de PEP, não sei exatamente o... é programa de ensaio de proficiência. Ok. Quem que fez, Alice? Desculpa. Quem que é a pessoa? Ilse Lemos. Ilse, ela é avaliadora. Ok. Perfeito. Depois, a Michelle Nunes pergunta se, em relação à capacitação dos auditores internos em auditorias remotas, como é que pode ser evidenciado para a garantia como é que se pode evidenciar para a garantia dos resultados obtidos? Portanto, se estão capacitados ou não. E se pergunta ainda se apenas as evidências tradicionais são suficientes. Por exemplo, terem evidência de formação na ISO 19011. Ou se há algum requisito adicional que o laboratório deva ter relativamente à competência dos auditores. Estavam a falhar o termo há pouco. Complicado isso, né? Como avaliar a competência do auditor interno, né? É difícil, porque, assim, vai muito da experiência de cada avaliador, né? O que eu acredito, não só competência em relação a ferramentas, né, de informática, por exemplo, mas acho que a preocupação que tem que se ter ao contratar um avaliador para fazer uma avaliação remota, que ele demonstre que ele tenha uma vivência em auditoria maior, né? Porque a avaliação remota eu acho mais complexa de fazer. Então, o avaliador ele tem que ter uma competência de interpretação da norma, uma vivência em auditoria, né? Isso pode, não só treinamento, né, na verdade, experiência mesmo. Quantas avaliações esse auditor já fez? 50, 100, 200 avaliações, né? Quanto tempo ele está na área, né? Quantos laboratórios ele conhece? Ele já auditou laboratórios dentro da sua área? De repente é um avaliador que ele já fez muitas avaliações, sei lá, na área de laboratório de análise de água, e de repente ele vai fazer uma avaliação, uma auditoria no laboratório de alimentos, né? Tipo, a complexidade do insight é diferente, né? Então, acho que são as tradicionais, né? Mas o que é importante destacar é o quanto ele tem de conhecimento, né? Quantas avaliações ele já fez, os treinamentos que ele tem. Mas, por exemplo, acha que seria relevante pedir evidências de competência na área das tecnologias de informação, conhecimento das plataformas digitais que são utilizadas para fazer a auditoria? Agora temos tantas, não é? Pulam pela internet e cada uma tem especificidades próprias, às vezes é um bocado complicado. Eu dou formação à distância e às vezes aquilo não é propriamente tão linear como nós pensamos. Acha que seria relevante pedir algum tipo de evidência da competência dos auditores nessa matéria? Talvez, é complicado porque, assim, muitas das tecnologias remotas que nós usamos, né, nós não necessariamente fazemos curso para uso, né?
Eu acredito, assim, que uma entrevista com o avaliador você vai perceber, né? Por exemplo, eu vou contratar um auditor interno para auditar um laboratório. Eu tenho que perguntar para ele, auditor, qual tecnologia remota você utiliza? Né? Como que é o seu plano de avaliação? Né? Como que você avalia os riscos? Né? Então, porque assim, quando eu vou comprar esse serviço de auditoria remota, a pessoa vai ter que fazer a avaliação de risco, vai ter que fazer um planejamento, vai ter que usar ferramentas de acesso remoto. Assim, uma entrevista, uma avaliação, tipo, o que você vai me fornecer? O que você vai me fornecer? Né? Então, acho que é mais ver se ele está estruturado para isso, né? Ok. O Rodrigo Bonifácio acha que uma abordagem híbrida seria o ideal para o organismo acreditador. Eu também concordo, não sei o que é que o Igor pensa, mas... Concordo também. E mais uma vez aproveitar, um abraço ao Rodrigo. A Lídia diz que as avaliações serão presenciais e só para o próximo ano terão novidades, presumo que no Brasil, não é? Portanto, neste ano alguns testes serão feitos. A Clarice Pires de Castro dá-lhe os parabéns pela apresentação e diz que na Embrapa estão a preparar-se para as auditorias internas da qualidade remotas. Perfeito. Porque tem unidades da Embrapa em todas as regiões brasileiras e, portanto, ela pergunta se o Igor acha adequado aplicar o que o Igor propôs, porque ela acha que o foco da sua apresentação foi para as auditorias externas, mas eu penso que é abrangente também para as internas, verdade? Sim, abrangeu o interno e o externo, acho que a abordagem é a mesma. A Esther Machado pergunta, ou afirma, caso haja necessidade de gravação de procedimentos, seria importante criar critérios de organização para garantir a adequada visualização dos itens importantes. Penso que, portanto, isso deve fazer parte da avaliação de risco. Okay. Desculpa. A Josélia Cesso pergunta, e se não formos capazes de observar a implementação de processos ou de atividades durante a auditoria remota, se houver alguma coisa que eventualmente faça com que o plano inicial não seja cumprido, pelo que eu pressuponho, ou eventualmente, se mesmo sabendo antecipadamente que não é possível fazer a avaliação desses processos ou dessas atividades de forma remota. Bem, é o tal plano de contingência que temos que ter, verdade? Exatamente, é um plano de contingência, mas vamos supor que de repente você tem uma situação muito atípica, né, que apesar de você ter um plano de contingência, você tem tem uma interrupção, por exemplo, na sua internet, onde não é possível mais você fazer a interação remota, né, assim, coisas que podem vir a acontecer da mesma maneira que numa avaliação presencial, um avaliador, por exemplo, durante a avaliação pode passar mal, né, claro. Pode se ausentar, né, sei lá, por N problemas aí que ele pode ter de saúde, e pode ser que não cumpra o plano, né, talvez você tenha que reagendar essa avaliação. Pode ser que aconteça. A Beatriz Caldeirão pergunta se existe a possibilidade... retornar à reunião. Eu saí, ele continua ouvindo. Como que eu continuo ouvindo essa reunião? Eu podia... A Beatriz Caldeirão pergunta se existe a possibilidade de acompanhar uma auditoria remota a fim de aprender a fazer auditorias remotas. Eu presumo que isso terá que ser discutido entre o auditor e o laboratório, verdade? Com certeza, com certeza. Existe o papel do observador numa auditoria remota como numa auditoria presencial, portanto, não sei o que é que o Igor acha. Não, com certeza, com certeza. Assim, eu acredito até que, muito assim, possivelmente, né, nos próximos cursos, tem muitas empresas de consultoria que fornecem cursos de auditoria, muito provavelmente, assim, o tema auditoria remota, acho que vai começar a ser meio que obrigatório, né, nos cursos de formação de auditores, né, acho que vai ser bastante comum isso, né, e o acompanhamento, com certeza. O João Rios pergunta, quando o Igor disse sobre a avaliação de risco, o responsável é o auditor líder
ou o auditado? Quem é que faz a avaliação de risco? O líder, né? Que é o responsável pelo processo de auditoria, né? A Teresa Salvetti pergunta: Igor, quando for possível acompanhar por vídeo, você acha viável acompanhar um ensaio, por exemplo, via WhatsApp, incluindo desde a amostragem até ao final do processo? Boa pergunta. Talvez. Um acompanhamento ao vivo, né? Da realização do ensaio. É claro que aquilo que o Igor falava há pouco, dos detalhes, às vezes do cheiro a solvente no laboratório, ou de conseguir perceber se o material de vidro está muito riscado ou com falhas, isso passa despercebido, obviamente, numa avaliação potencial, mas daí a necessidade de ter um sistema híbrido em que se consiga, num ano, fazer de uma forma, no outro ano fazer de outra, eventualmente, não é? Não é necessário fazer todos os anos de forma remota, e é uma questão de avaliar o risco também, presumo, em termos de doenças que estamos a avaliar. Foi, assim, aquilo que eu comentei, assim, numa situação que vivemos hoje, no caso de pandemia, por exemplo, né, eu entendo que é possível, é aceito, e por questões de segurança para os avaliadores e para os avaliados, deve ser feito, né? Tudo bem, vamos supor num segundo momento pós-pandemia, né, poderia continuar de uma maneira híbrida, né? Talvez em casos você faça 100% remoto, onde você tem a segurança de um laboratório que você já visitou, não tem métodos complexos, tem poucas não conformidades. Outra coisa interessante de avaliar também, isso o IAF ele fala, né, na avaliação de risco, verificar se esse laboratório teve muitas não conformidades na última avaliação. Então, se é um laboratório que já tem uma estrutura adequada, você já conhece, talvez você possa fazer 100% remota, né? Então, fazer essa coisa híbrida, né, como acho que o Rodrigo mesmo, ele comentou. Eu acho que também está muito relacionado com a educação do auditado, ou seja, muitas das vezes o auditado olha para o auditor como alguém que vem fazer uma inspeção e não olha para o auditor como alguém que o está a ajudar a melhorar o sistema. E se o auditado olhar para o auditor como alguém que o ajuda a melhorar o sistema, tem toda a vantagem em mostrar, em não esconder, e isso tanto acontece de forma remota como de forma presencial, não é? Sim. Portanto, quando o auditado se capacita que o auditor lhe está a prestar um serviço e que esse serviço fica muito facilitado e lhe ajuda a melhorar o seu sistema, se não for escamoteada a informação, então acho que as coisas funcionam bem, quer presencialmente, quer remotamente. Não há por que não funcionar. O Ricardo está a perguntar como é que será a avaliação online de uma colheita ou amostragem. Ele diz que depende muito da colaboração do laboratório. Se tem algum comentário a fazer? O fato da coleta é mais complexo, né? Porque a coleta depende muito do acompanhamento mesmo, né? E o problema da coleta, dependendo onde for a coleta, talvez a tecnologia remota não alcance, né? Exato, exatamente. Não é tão simples quanto isso, não é? Josélia Cesso diz que é necessário lembrar que há pontos fortes e fracos em todos os métodos, presencial ou remoto, claro. Perfeito. E diz ainda que acredito que dominar os dois métodos fortalece o auditor e permite que este, de forma flexível, desenhe a melhor solução para o auditado. Acho Perfeito. que sim. Perfeito. Ok. Em termos de interação com o auditado, Igor, eu estou a perguntar isto porque eu sinto um bocadinho isto na formação. Eu não tenho ainda experiência direta nas auditorias remotas, ao contrário da Manela, mas eu sinto isto na formação online. Sinto que é mais difícil estabelecer uma cumplicidade, um relacionamento mais afável, ou mais, não sei, é diferente estar frente a frente com o formando e, portanto, presumo que também aconteça o mesmo com o auditado. E esta capacidade do auditor estabelecer empatia com o auditado e vice-versa facilita muito a auditoria, todos nós sabemos, e presencialmente eu creio que isso é mais fácil. Não sei o que é que acha, se tem algumas dicas para facilitar de alguma maneira este relacionamento entre o auditor e o auditado de forma remota, ou se eventualmente a Manela também pode dar uma chega, não sei, visto que ela tem experiência nesta área já de alguns meses.
Perfeito, assim, realmente, assim, de forma presencial, a empatia é maior, é diferente, né? A maneira que você se expressa, ela é avaliada de maneira diferente, né? Inclusive até falando de ferramentas remotas, né? Eu vejo que existem muitas brigas, né? Em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos de Instagram, pelo fato que muitas vezes as pessoas escrevem. Quando você escreve um texto, às vezes você não consegue dar a entonação que naturalmente você daria quando você fala. Porque, às vezes, quando você fala de uma maneira mais macia, né, a pessoa entende de um jeito, mas quando você escreve, às vezes a pessoa lê de uma maneira mais dura, né, então, mas na verdade você não está com qualquer intenção. Então, a escrita e a fala já é diferente. Agora, a fala, através de uma câmera, através de essa maneira remota, às vezes ela pode ser que não é adequadamente interpretada, né, eu acho que com mais proximidade é melhor. Acho que, assim, nós vamos ter que treinar muito a nossa maneira de se comunicar, né? Isso é bastante importante. Mas eu gostaria de ver a opinião da Manuela, que ela está ali quietinha, ela tem bastante experiência. O que ela fala para a gente? Então, Manela, o que é que dizes? Olha, eu, sinceramente, eu acho que tem a ver com a maneira de ser de cada um. Eu falo por mim. Eu posso dizer que a auditoria que vou fazer a sexta-feira é um cliente que eu não conheço de parte nenhuma, nem sequer tão pouco o laboratório. É um laboratório de acústica de edifícios, ruído ambiente e ruído laboral. Eu vou fazer o sistema de gestão. Eu não conheço a senhora de parte nenhuma, foi-me recomendada por um colega nosso, e eu já falei com ela ao telefone e vou conhecê-la, a cara dela, via remota, na próxima sexta-feira. Mas não tenho qualquer problema com isso, não conhecer o auditado. Para mim o que me interessa é preparar bem a auditoria, conhecer bem o sistema e ter sempre a preocupação máxima de lhes trazer valor acrescentado. E no fim da auditoria, ouvir do lado de lá, conhecendo ou não conhecendo a pessoa, e dizer assim, sim senhora Manuela, parabéns, estar aqui presencialmente ou fazer a auditoria via remota, para mim senti o mesmo. E posso dizer que é o feedback que eu tenho tido ao longo destes meses que eu tenho estado a fazer via remota, posso dizer que 95% dos casos são clientes meus, alguns deles já há muitos anos, que me conhecem, que eu os conheço, conheço bem as pessoas, conheço bem os laboratórios, mas também tenho feito alguns laboratórios que eu conheço menos e que têm funcionado igualmente bem. Eu penso que essa barreira não se coloca desde que a pessoa conheça muito bem a norma como a sua palma das mãos, que é a grande vantagem, que é aquilo que o Igor disse há pouco, e a Alice também. Isso é a nossa grande arma, ok? Porque nós conhecemos muito bem as 17.025 de trás para a frente, frente para trás, e sabendo muito bem e conhecendo realmente o que é que a norma exige, nós conseguimos transpondo-a para qualquer sistema de gestão que se nos apareça à frente. Um laboratório maior ou mais pequeno, mais complexo ou menos complexo, com mais ou menos pessoas, vai dar um bocadinho ao mesmo. A sabedoria e o segredo estão na nossa preparação prévia da auditoria, mas isso faz parte, quer seja uma auditoria presencial ou via remota. É igual. Temos de ter um conjunto de documentação antes que nos leva a conhecer muito bem o sistema e a dialogar com eles de igual para igual. Portanto, isso é o grande segredo. E pedir-lhes o relatório de revisão do sistema de gestão, pedir-lhes o relatório da auditoria interna do ano anterior, os planos de ações corretivas de ambas as auditorias, interna e externa, pedir os procedimentos de gestão, que se não conhece o sistema, vai querer conhecer, mais a mais agora com a mudança da norma nova, mandar o manual, por exemplo, o manual da qualidade, se ficarmos só com o manual da qualidade, não vamos conhecer nada. Mais a mais, os manuais hoje em dia têm meia dúzia de folhecas. Mas isso olha para aquilo e não percebe nada. Portanto, precisa dos procedimentos. Se a entidade acreditadora não lhe dá os procedimentos, que às vezes o IPAC faz isso, nós temos que ter, e o IPAC põe-nos isso à disposição, isso faz parte da preparação da auditoria, pedir a documentação que nos faz falta. E, portanto, isso para já é a grande... Agora, conhecer ou não conhecer as pessoas, isso é um bocadinho irrelevante, digo, de acordo com a minha experiência. Não, obrigada, Manela. Nada. Quando eu falava na questão nem é, mesmo eu sinto isso em termos de formação, o facto de não, mesmo conhecendo as pessoas pessoalmente, sinto alguma
diferença, por exemplo, porque muitas das vezes não estou a ver a cara dos formandos porque tenho a tela, porque estou a partilhar o computador e, portanto, não consigo ver a expressão facial deles, e acho que isso, em termos de formação, me dificulta um bocadinho a vida. Portanto, a pergunta era mais em termos de soft skills e da forma como nós nos conseguimos relacionar com o auditado e não propriamente dos conhecimentos técnicos, que esses têm que ser transversais às auditorias internas, às auditorias remotas ou presenciais, não é? Era um bocadinho neste sentido que eu fiz a pergunta. O Mateus Melo diz que é recém-formado em bacharel em Ciências Biológicas e que gostava de aprofundar mais sobre auditorias. Qual seria a indicação, Igor? Se aprofundar mais em auditorias? Bom, tem que ler as normas, né? Formação. Tem que ter formação. Procurar na literatura de início, né? Porque, assim, a nossa formação em auditoria, a gente aprende com experiência, assim, né? Às vezes meus alunos me perguntam isso. Os alunos falam assim, professor, eu gostaria de ser auditor. Daí, ou pior ainda, não, melhor ainda, né? Tem aluno que fala assim para mim, professor, eu me formei e quero ser consultor. Daí eu falo assim para eles, olha, quando um médico se forma, ele tem que ganhar experiência antes de abrir um consultório, né? Então, o que eu falo para eles é você pode entrar como trainee em órgãos você pode começar a trabalhar num laboratório com auditoria interna, em órgãos de certificação, por exemplo, né? ISO 9000, por exemplo, que você aprende bastante, né? Então, acho que é esse caminho, né? Você tem que criar bagagem, né? Ao longo da vida. Ser observador de algumas auditorias, ser auditado. Não é? Exatamente. Isso não me dá só que eu intervenha só aqui por causa disto, desta situação, peço desculpa. Eu normalmente, quando eu também dou formação e quando algum aluno pergunta, coloca esta questão, como aqui o Mateus Melo colocou, eu digo, é assim, quando nós vamos construir uma casa, não começamos pelo telhado, começamos pelas fundações da casa, correto? Ora bem, para se chegar a ser auditor, tem que ter experiência profissional em qualquer coisa. Experiência profissional, meter as mãos na massa, estudar, lidar com os problemas e só depois, na última fase da cadeia, é que poderá vir a ser auditor, porque um bom auditor não é uma pessoa que não pode ter experiência profissional em nada. Vai agarrar-se a uma norma e vai se preocupar com os pontos e vírgulas? Nada disso. Portanto, a experiência que o auditor traz é que é super importante. Isso é que traz mais-valia às entidades auditadas. Mas mesmo uma pessoa que tenha experiência técnica, também, na minha ótica, deve ter experiência de acompanhamento de auditorias enquanto auditado ou auditor para perceber a metodologia da auditoria, não é? Portanto, na minha ótica não basta só a experiência técnica, também é necessário ter alguns conhecimentos da metodologia da auditoria para garantir que, de facto, a auditoria é eficaz, não é? Que, no fim de contas, é isso que nós pretendemos. O Mateus Melo responde e diz que está bem a acompanhar há alguns meses e acompanhou algumas auditorias através da 17.025, participou e foi auditado pelo Inmetro, mas queria aprofundar mais. Pode-se dizer que ele já sentou alguns tijolos já. Exato. Vai chegar no telhado. Exato. Ok. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Não sei se falhei alguma das perguntas que foi colocada no chat, espero que não. Caso não haja mais ninguém, resta-me agradecer toda a excelente apresentação que fez, muito clara e muito elucidativa, muito útil, pelo menos naquilo que me toca, achei que foi muito, muito útil mesmo, agradeço muito e convido-vos uma vez mais a participarem no próximo webinar. Este webinar, eu esqueci-me de dizer no início, este webinar vai ficar disponível no canal do YouTube do Formec, portanto também vos convido a subscreverem o canal do YouTube, vai ficar este como todos os que já foram ministrados e os próximos também vão ficar gravados gratuitamente no canal do YouTube. Portanto, convido-vos a visitarem o canal do YouTube, a visitarem o site do Formec, também estamos nas redes sociais, em grupos no LinkedIn e no Facebook.
e se quiserem juntar à massa crítica que nós estamos a tentar construir relativamente a trazer para a língua portuguesa, para a lusofonia, as questões da meteorologia química e da imunologia, são bem-vindos. Façam-se sócios do Formec, trabalhamos pro bono, trabalhamos para a comunidade, mas também enriquecemos muito quando discutimos estes assuntos entre nós e quando participamos na elaboração de documentos, na tradução de documentos, na elaboração destes seminários e webinars, e são todos bem-vindos. Consultem o site do Formec, verão com certeza a forma de poderem participar ativamente junto desta comunidade que se está a formar e que pouco a pouco vai crescendo com muito agrado, e é muito bom ver isso, Então... Alice, eu só gostaria de agradecer então, agradecer a presença de todos que ficaram até agora, agradecer a Manuela, que eu não a conhecia, adorei os seus comentários, eu vou usar o seu exemplo do tijolo, né, de construir a casa até o telhado com os meus alunos, com certeza. E o que eu acho mais fantástico nessa história das auditorias remortas é isso, né? Quem sabe um dia a gente pode começar a realizar auditorias com profissionais de Portugal e do Brasil, auditando laboratórios no Brasil e auditando laboratórios em Portugal, né? Atividades que seriam inviáveis, né, de maneira presencial. Então, isso é muito legal, né? Boa ideia, eu estou disponível. Prazer em conhecer, Igor. Oi, Manuela. Bom, Alice, um grande abraço para você, Manuela, um grande abraço. Um grande abraço a todos os participantes. Muito obrigada ao Filipe também por ter proporcionado e por ter organizado toda a parte logística do webinar, não é? Foi ele que fez o favor, ele juntamente com o Tony, de recolher os e-mails de todos nós, e o Filipe fez o favor de encaminhar os convites. Mais uma vez o nosso agradecimento. E espero que continuemos a ter a vossa participação ativa nos próximos webinars. Tá? Até à próxima. Até a próxima, pessoal.